Fala galera, hoje a gente vai ver a parte de movimento circular, um assunto bastante cobrado nas provas do Enem, certo? Então vamos ver aí, ó, movimento circular, ok? Então o que é um movimento circular? Ó, movimento circular é todo movimento, o nome já está dizendo, né? Todo movimento em que uma trajetória, né, de uma partícula, ela descreve o quê? Em forma de círculo, né? Então, nesse caso, no movimento circular, é importante você saber as grandezas angulares, né, que a gente vai estudar. Ó. Grandezas angulares. E quais são as grandezas angulares que a gente tem que saber? Ó, são elas: o espaço angular, o espaço angular, e a gente representa esse espaço angular com uma letrinha grega chamada φ, ok? Uma letrinha chamada φ. Certo? Outra grandeza angular é a velocidade angular. Velocidade angular. Essa velocidade angular, a gente representa ela por ômega, que é isso aqui, ó. Ômega. É uma letra grega, certo? E a outra é a aceleração angular. Que a gente representa por essa letra aqui, ó. Alfa. Alfa. Ok? Tranquilo? Então, essas daqui, ó, são grandezas angulares. Mas existem também as grandezas escalares, né? As grandezas lineares, que a gente vai ver agora também, ó. Grandezas lineares. E aí, muito cuidado que depois a gente vai utilizar essas duas juntas ao mesmo tempo, certo? Então, quais são elas? Espaço linear, ou espaço escalar, né? Essa vocês conhecem. Espaço linear, no caso, é representado por quem? Por S, né? S, espaço linear. Velocidade linear. Velocidade linear. A gente representa por V, né? Vocês conhecem isso já, né? E a aceleração linear ou escalar, né? Que também vocês conhecem, né? Representado por quem? Por A, né? Ok? Por esse Azinho aqui, ó. A. E aí, a gente vai conhecer a primeira grandeza angular dessas daqui, né? Que é o espaço angular, ó. Espaço angular. O espaço angular a gente representa como φ, né? Que é essa letrinha grega, né? Tranquilo?
E aí, amiguinho, eu vou fazer aqui um círculozinho para a gente representar ela aqui, certo? Ó. Essa grandeza aqui, que a gente vai ter agora, é o seguinte, ó. Eu tenho essa distância, né? Que você sabe que é o raio, não é isso? Essa distância aqui é o raio, ó. Esse deslocamento aqui, ó, que uma partícula vai ter, por exemplo, se ela sai dessa posição e chegou nessa posição aqui, certo? Essa partícula descreveu uma trajetória circular. Essa trajetória de circular, esse arco aqui, chamado de S, né? Isso daqui, ó, é o que a gente chama de espaço angular. O nome já está dizendo, né? O ângulo, né? O ângulo descrito por essa partícula aqui, ó. Essa partícula, ela descreveu uma trajetória circular, logo ela tem um ângulo descrito. Então, esse ângulo aqui, ó, é o que a gente chama de φ, certo? E aí a relação entre φ, S e R, nesse caso aqui, ó, é muito fácil. Ó. É dado por quem? É o arco dividido pelo raio. Acho que vocês lembram disso, né? Em geometria. Então, eu tenho a grandeza angular, espaço angular é o espaço linear dividido por quem? Pelo raio. Então, isso daqui é o meu espaço angular, certo? Em que isso daqui, ó, em que φ, que é o espaço angular, né, é dado em radianos. A gente representa ele por rad, né? Ok? E fique muito ligado, que tem uma relação entre graus e radianos, que é o seguinte, ó, pi radianos equivale a 180 graus. Isso aqui é uma relaçãozinha importantíssima. Essa relação aqui, ela é vital para vocês, para essa parte de movimento circular, ok? Tranquilo? Então, ó, isso aqui é importante. Grava isso. Pi radianos equivale a 180 graus. Tranquilo? E tem também o que a gente pode falar sobre deslocamento angular. O nome já está dizendo, né? É quanto o ângulo vai deslocar entre duas posições sucessivas, né? Então, aqui, ó, deslocamento angular. Ó, o deslocamento angular é o seguinte, ó. Vamos fazer de novo nosso círculozinho aqui, né? E aí vamos analisar, certo? Ó, suponha que ele partiu dessa posição aqui, ó. Isso aqui é a origem, aliás. Vamos chamar de ó. E ele está nessa posição aqui, ó. Nessa posição. A partícula. Ok? Nessa posição aqui. Essa partícula, ela descreveu... Isso aqui é o tempo t0. Essa partícula, ela descreve um movimento circular, né? Vamos supor que em um determinado instante essa partícula esteja, sei lá, nessa posição aqui qualquer, né? Nessa posição aqui. E aí a gente tem o seguinte, ó.
Esse tempo aqui é o tempo t qualquer, né? E aí essa partícula, ela descreveu uma trajetória circular em que ela tinha um ângulo inicial. Esse ângulo inicial aqui, ó, φ0, contando com a minha origem aqui, ó, a minha origem, com a minha origem, certo? E depois de uma determinada posição, o ângulo descrito foi esse daqui, ó. Ó, esse todinho aqui, ó. Vou até colocar uma setinha aqui para você entender, ó. Esse ângulo aqui é o φ. Tranquilo? E aí, quem é meu deslocamento? Ó, meu deslocamento é o delta φ, que nada mais é do que o φ final menos o φ inicial. É feito aquele ΔS, né, que a gente estudou, né? Que é ΔS, é o espaço final menos o espaço inicial. Mesma coisa aqui. O que é o ΔΦ? É o φ final menos o φ inicial, né? Então, esse ΔΦ, ele fica sempre entre essas duas partículas. É o ângulo que fica entre as duas posições, né, da partícula. Esse ângulo daqui, ó. Não sei se dá para perceber aqui, ó. Esse ângulo daqui, deixa eu colocar ele aqui, ó, é o meu ΔΦ. Certo? Então, o que é o deslocamento final? É isso aqui. É o ΔΦ, né? Deslocamento angular, né? Deslocamento angular. Isso aqui é quem? É o meu espaço angular inicial. Espaço angular inicial. E isso aqui é quem? É o meu espaço angular o quê? Final. Tranquilo? Então, isso aí é a representação do meu delta φ, né? Meu deslocamento angular, certo? Tranquilo isso aí? Vamos ver agora a parte de velocidade, né? Velocidade angular, certo, amiguinho? Vamos lá. Sim, tira um print aí, né? Uma foto, não é? Para o vídeo, para ver isso aí, para copiar, né? Tudo direitinho aí, ó. Certo? A gente chegou à parte de deslocamento angular. E aí agora a gente vai ver a parte de quem? A parte de velocidade, né? Velocidade angular. Tranquilo? A gente vai ver agora. Ela aqui. Aqui, ó. Velocidade angular, que pode ser angular média ou angular, tanto faz. Velocidade angular. A velocidade angular, ela é representada por ômega, né? Certo? E aí a gente tem, ó, uma partícula que descreve esse movimento. Vou colocar aqui, ó, círculozinho, né? Essa partícula, a gente vai observar duas posições delas, certo? Então, ela está nessa posição aqui no instante de t0. E ela está nessa posição aqui no instante de t. Essa partícula descreve o quê? Uma trajetória circular, né? Então, ela está em movimento circular. Ó. Ela está em movimento circular. Certo? Esse ângulo aqui, ó, não é a variação? A variação, o deslocamento, né? Delta, φ. Não é isso? Então, a gente sabe, ó, que para determinar essa minha velocidade aqui, ó, essa minha velocidade angular, que a gente chama de ômega, certo? Isso aqui é dado por quem? Ó, isso é intuitivo.
Velocidade média, né? Delta S sobre delta T, a gente já aprendeu isso. Velocidade angular é delta φ sobre delta T, ó. Ômega vai ser igual a delta φ sobre quem? Sobre delta T. Ok? Então, aqui eu tenho, ó, a minha expressão que dá a velocidade angular. Certo, amiguinho? Tranquilo? Então, ó, tudo calmo, sem estresse. Você vai aprendendo aos pouquinhos isso aqui, que não é complicado, não. Agora é muito detalhe. Esse assunto, ele é muito denso, porque tem muita informação. Ok? Mas você vai pegando na manha essas questões depois, você vai ver que é fácil. E aí uma coisa importante, a velocidade angular, nesse caso, ela é dado, né, no Sistema Internacional em radianos por segundo. Ó. No SI, ó, no SI, ômega, que é a velocidade angular, radianos, ó, radianos por segundo. Tranquilo? Então, aqui eu tenho, né, a minha velocidade angular, né? A minha trajetória, né, dessa partícula aqui, né? Estou escrevendo aqui um pouquinho escuro para o vídeo não ficar, né, depois ficar com problema, ficar tão claro, né, as imagens para vocês, ok? Beleza? Então, aí está a velocidade angular. É isso? Amiguinho, tem uma relação importante entre velocidade angular e a velocidade linear, que a gente vai ver agora, certo? Ó, relação entre, relação entre a velocidade linear, e você sabe que a velocidade linear é quem? É o v, né? E a angular. A velocidade angular, nesse caso aqui, você representa por quem? Ômega, né? Então, a gente vai encontrar uma relação agora entre essas duas grandezas, a linear e a angular. E aí, como é que eu vou fazer? Ó, simplesmente, ó, fácil demais. Veja, virando aqui a página, ó, virando aqui a página. Antes, a gente determinou o espaço angular e eu tinha o espaço linear. Veja que quando eu divido uma grandeza linear pelo raio, eu transformo automaticamente numa grandeza o quê? Uma grandeza angular, certo? Todas. Então a gente vai servir agora para isso aqui, ó. Ver como é fácil. Eu poderia demonstrar aqui, né? Eu poderia demonstrar, eu poderia fazer os cálculos, tal, não sei o quê. Mas aí a gente vai perder muito tempo, amiguinho. A gente vai perder muito tempo e tempo é ouro, né? Veja só. Então, nesse caso, eu prefiro que seja de uma forma intuitiva para que você perceba, né? Como é simples, que você não vai precisar fazer tanto cálculo assim para memorizar uma coisa dessa, certo? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma trajetória circular, né, amiguinho? Tem uma trajetória circular. E aí a gente vai representar essa trajetória em uma expressão fundamental aqui. Eu tenho ó, o raio, e vamos supor que essa partícula aqui ó, esteja descrevendo essa trajetória aqui, né? Essa trajetória aqui, ó, circular, né? Ela está vindo aí, ó, né? Então, nesse caso, ó, vê só, nesse caso, a gente tem a minha grandeza linear, que é a velocidade, certo? E eu tenho uma grandeza também
o quê? Angular, que é ômega. Certo? Aí tu já percebe, ó. Linear, angular, raio. O que é que tu vai fazer agora? Simples, né? Eu tenho uma grandeza angular. Eu tenho uma grandeza linear. Eu quero transformar isso em uma relação. Para eu ter essa relação, basta eu dividir isso aqui pelo raio. A linear dividido pelo raio se transforma numa grandeza angular. Só isso, só isso. Aqui, ó, embaixo é 1, aí você vai fazer meio pelos extremos, né? Então, nesse caso aqui, ó, amiguinho, fazendo meio pelos extremos, vezes V dá V, ômega vezes o raio dá ômega vezes o raio. Então, aqui, ó, eu tenho a minha velocidade linear em função de quem? Da velocidade angular. Essa expressão, ela é muito importante, viu? Muito importante. Essa daqui é quem? É a linear. Essa daqui é quem? É a angular. E isso aqui é o quê? O raio, né? O raio da minha trajetória. Beleza? Então, tranquilo aí, ó. Tudo tranquilo, né? Sem estresse. Beleza? Vamos continuar, né? Vamos continuar que a gente agora, ó, a gente vai ver a parte de movimento circular. E essa parte de movimento circular, ela é importantíssima, né? Antes de ver a parte de movimento circular, tem também a questão da aceleração, né, que eu tenho que falar, né? Já ia esquecendo, ó. A aceleração. A aceleração angular. E aí, essa daqui eu não vou perder muito tempo não com ela, não, porque a aceleração angular representa como alfa aqui, né? Lembra do início? Que é uma grandeza angular. Então, a aceleração angular é alfa. O que é que a gente vai ter? A aceleração, a gente sabe que é ΔV sobre ΔT. A gente viu isso quando a gente estudou a parte de aceleração escalar. Nesse caso aqui, a gente vai usar a mesma coisa, só que em vez de ser ΔV, né, vai ser delta o quê? Ômega, porque é a velocidade angular. Então, nesse caso aqui, ó, a aceleração é igual a quem? A delta ômega sobre delta t. Não é isso? Então, essa expressão aqui, ó, também é importante, né? Para você saber. E tem uma relação, né, dela com relação à aceleração linear, né? A aceleração escalar, né? E importante, ó, no SI, no Sistema Internacional, a unidade, nesse caso aqui, ó, a unidade de alfa é o radiano por segundo ao quadrado. Tranquilo? Então, essa daí é a aceleração angular. Beleza? Aí a gente tem o seguinte, uma relação. Vamos encontrar essa relação. Veja, de novo, ó, alfa, que é a grandeza angular. A, que é uma grandeza escalar, linear. Para eu transformar uma com relação à outra, pego a escalar, ou a linear, e divido por quem? Pelo raio. Só isso. Outra expressão importante aqui, ó. Ok? Então veja que é fácil, né? Tudo tranquilo aqui, ó, para vocês, ó. Certo? Dá um print, copia isso aí, né? Essa teoria é enriquecedora para vocês, né? Para quando vocês forem fazer as questões, estar aprofundado disso. Beleza? E aí agora a gente vai ver o quê? Movimento circular uniforme. Essa parte aí é a parte que mais é cobrado.
E a gente vai ver agora. Ó, vamos ver aqui. Movimento circular uniforme. Ó, movimento circular uniforme. Então, isso aqui é importante para vocês, viu? Ok? Então, o que é um movimento circular uniforme? O nome já diz, ó. É uma grandeza, nesse caso aí, ó. A grandeza vai se tornar constante. Que grandeza é essa? O que vai se tornar constante é a sua velocidade, né? A sua velocidade angular, a sua velocidade linear. Então, tudo isso vai ficar constante, né? Não vou ajeitar isso aqui agora para ficar bem organizado. Então, deixa eu ajeitar isso aqui, ó, para vocês. Mostrar o movimento de uma partícula, descrevendo, né, uma trajetória circular e uniforme. Fazer aqui vai ficar tudo certinho, para que você compreenda bem esses detalhes aqui, ó, que eu quero mostrar para vocês. Então, ó, imagine essa circunferência, né? E aí a partícula ela ocupa essas posições aqui, ó. Certo? Essas posições. Tranquilo? Essas posições que ele está descrevendo aqui, ela vai percorrer em intervalos de tempos iguais, certo? Então, consequentemente, o que é que a gente tem aqui? A gente tem esses ângulos aqui, ó, descritos, esses ângulos aqui, ó, esse, são ângulos todos iguais, né? Então, a gente percebe que esses ângulos aqui, ó, são iguais. Ele está descrevendo uma trajetória circular, ó. Então, isso aqui eu vou chamar isso aqui, ó, de ΔΦ, ΔΦ, né? O ângulo, né? ΔΦ, tá vendo? Veja que esses ângulos aqui são iguais. Então, o meu espaço angular é tudo igual, ok? Então, essa partícula que ela está descrevendo uma trajetória circular com um movimento circular e uniforme, né? Então, nesse caso, amiguinho, o que é que a gente pode observar? É que esses espaços descritos por ele, por essa partícula, né? Elas são o quê? São sempre iguais. Então, aqui, ó, é ΔS, aqui é ΔS, aqui é ΔS. Desenho meio complicado, né? Mas dá para entender, ó. ΔS, 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 né? É ΔS que não acaba mais, né? Ó, ΔS e ΔS. Ok? E aí você tem o seguinte, ó. Veja, vou colocar de lápis aqui e vou apagar. Só para você entender, ó. Velocidade não é ΔS sobre ΔT? Se o ΔS nunca muda aqui, isso quer dizer o quê? Que essa partícula, a velocidade dela é o quê? Constante, né? Então, a minha velocidade, vou apagar agora, a minha velocidade linear, nesse caso, ela não vai mudar nunca. Ela vai ser sempre a mesma, né? Então, ó, V, nesse caso aqui, ó, ele é o quê? Constante, né? Constante e diferente de zero, né? E a velocidade angular. A velocidade angular, veja, vou colocar aqui de lápis, vou apagar, ó. Ômega é ΔΦ sobre ΔT. Esse ΔΦ muda? Não, nunca muda. Se nunca muda e o intervalo de tempo é igual, a velocidade angular também dessa partícula, ela é a mesma, ela é o quê? Constante. Se ela é constante, nesse caso aqui, amiguinho,
ômega também vai ser o quê? Constante. Então, isso é uma característica de quem? Do MCU. O que é MCU? Movimento circular uniforme. Ó. Vou falar essa palavrinha aí só para a gente abreviar, ok? MCU, movimento circular uniforme. Então, a gente tem aqui ó, a representação disso, né? A gente tem a representação de um movimento circular uniforme. Agora, tem algumas grandezas que vocês têm que saber sobre movimento circular. E a gente vai ver agora essas grandezas, né? A primeira dela é o período. Ó, período. O que é período? Vamos lá. Período. Representado por esse T grande aqui, ó. Período. Ó, gente. Período é o tempo. É o tempo. Certo? Realizado em uma volta. Então, isso aqui é o período. Ok? Tranquilo isso? Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem o período. E esse período, nesse caso aqui, ó, no SI, Sistema Internacional, ele é dado em segundos. Representado por S. Ok? Tranquilo, amiguinho? Beleza? Então, isso aí é período. Período é o tempo realizado em uma volta. Por exemplo, ele dá uma volta em 10 segundos. Quanto é o período dele? 10 segundos. Ele dá uma volta em 50 segundos. Qual é o período dele? 50 segundos. Ele dá uma volta em 30 minutos. Qual é o período dele? 30 minutos. Só que esse período a gente usa no Sistema Internacional em segundos. Beleza? Então, esse aí é o período. Bora ver agora o que é a frequência. Frequência, ó, frequência. São muito importantes essas duas grandezas, viu? Frequência, representado por esse F aqui, ó. Gente, frequência é uma grandeza que relaciona o número de voltas por um intervalo de tempo, certo? Então, o que é frequência? Frequência é o número de voltas por um intervalo de tempo. Ok? Simples assim. Então, a gente tem o seguinte, ó. Quem é a minha frequência? Frequência, nesse caso, ó, vou relacionar isso aqui, ó. Essa teoria eu vou relacionar aqui na fórmula. Frequência é o número de voltas dividido pelo intervalo de tempo. Certo? Então, isso daqui é a minha frequência. Número de voltas por intervalo de tempo. Ok? Dúvida nenhuma, né? Tudo tranquilo. E aí eu tenho, ó, esse N aqui, ó, é o número de voltas. Ó. Ok? E a gente sabe o seguinte, ó, que no sistema internacional, no SI, essa frequência, ela é dada em quê? Em Hertz. Ó, em Hertz. Hz. Certo? E tem uma relação, viu? Tem uma relação importante aqui, ó. 1 Hertz, vou colocar aqui, ó. 1 Hertz é a mesma coisa que uma volta por segundo, que é a mesma coisa que 1 RPS.
O que é RPS? Rotação por segundo, que é a mesma coisa que 60 RPM. O que é RPM? Rotação por minuto. Certo, amiguinho? Então, aqui, ó, essa relação aqui é muito importante para você resolver algumas questões. Ok? E tem uma relação entre período e frequência, né? Período e frequência. Perceba que isso aqui é o inverso da outra, né? O tempo realiza em uma volta, o outro é o número de voltas por intervalo de tempo. Veja que é uma coisa simétrica, né? Uma coisa inversa, né? Então, ó, amiguinho, vê só. A relação entre período e frequência, uma é o inverso da outra. Então, ó, o período é sempre o inverso da minha frequência. Ó. Tá vendo aqui? Então, período é o inverso da frequência. Isso daí é importante para a gente resolver algumas questões, né, sobre movimento circular uniforme. A parte a relação que a gente viu, e outra coisa importante que eu ia falar para vocês é, existe uma equação chamada equação horária do movimento circular. Essa equação horária a gente vai representar como uma função, né? Então, copia isso aí, tira a foto, né? Print, beleza? Para a gente resolver as questões aí, daqui a pouco, né? Falta muita coisa, professor? Uhum, falta um pouquinho, né? Mas aí é tranquilo. É muito detalhe, né, gente? É muito detalhe, certo? Mas é aquela coisa, né? Quem quer vencer, quem quer conseguir alguma coisa, tem que passar por isso, entendeu? Tem que estudar, tem que se dedicar. E é até divertido, né? Estudar física, né? Já pensou? Tu erra, tu acerta. Depois tu pensa que tu estás abafando, né? Porque acertou, né? Aí tu erra de novo. Mas é assim mesmo, gente. Tem que exercitar, né? Tem que exercitar, beleza? Ó, vamos ver função horária no MCU, que é no Movimento Circular Uniforme. Ó. Vou ver aqui, ó. Função horária. Certo? No movimento circular uniforme. Eu estou abreviando. Eita, eu estou abreviando, certo? Função horária no MCU. Eu estou abreviando para justamente vocês não escrever muita coisa aqui, ó. Função horária do movimento circular, certo? Então vamos representar isso aí. Vamos fazer um desenho e ver, amiguinho, qual é essa equação, né? Equation, né? Olha que lapa de bolão eu fiz aqui, né? Eita, amiguinho, mas assim mesmo, né? Vamos ver aí. Vamos lá. Fazer bem bonito esse desenho, né? A vocês que amam física. The best of física, né? Vamos lá. Aqui. Deixa eu ver aqui outra posição dele. Vamos supor que ele esteja aqui. Certo? Vamos supor que aqui seja a origem, ó. A minha origem seja aqui. Esse ponto O aqui, ó, é a minha origem. Tranquilo? E essa partícula está descrevendo um movimento circular e uniforme, né? Não esqueça disso, movimento circular e uniforme. Ok? Tranquilo? Aí eu tenho o seguinte. Eu tenho... Eu vou fazer... não tem problema não. Eu vou pegar o seguinte aqui, ó. Eu só vou inverter essa posição. Em vez de... Não, deixa assim mesmo. Deixa assim mesmo, veja só. Quem é a minha posição inicial aqui dessa partícula aqui, ó? T0. Certo? Ela está, ó o ângulo que ela está descrevendo aqui, ó.
Olha o ângulo que ela está descrevendo, amiguinho, ó. É esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo todinho, tá vendo? Eu vou contar daqui para cá, ó. Esse ângulo aqui é o meu φ0, certo? Aí, essa outra partícula aqui, ó. Essa outra partícula está aqui, ó. Olha o ângulo que ele vai descrever aqui, ó. Ó. Eita, danou-se. Ó. É esse ângulo todinho aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o meu φ. Tá vendo? Que bagaceira ficou, né, velho? Tava fazendo um desenho tão legalzinho, né? Mas é assim mesmo. Entenda o que eu tô fazendo, viu? Entenda, ó. Primeiro, a partícula está aqui com relação a esse ponto. Quem é o ângulo dela? É esse aqui. É esse aqui. É esse aqui, né? Vai para o outro lado. É esse aqui, ó. Ó. Tá vendo? Φ0. E o outro ângulo é o φ final, né? Ó, a outra partícula está aqui, ó. Então, o φ final está aqui, ó. Olha aqui. Representando aqui, só para você ter uma noção do que é que está ocorrendo. Isso aqui vai ser importante? Não, eu só estou mostrando isso aqui. Não se assuste com o desenho, não. O fácil vai vir ainda, certo? Aí, quem é o ângulo entre eles? O ângulo entre eles, ó, o importante é esse aqui, ó. Ó, é o meu delta φ, né? Mas nesse caso aqui a gente não vai nem usar ele, viu? É o meu delta φ. Mas vamos lá. Ó, T inicial, 0. T final aqui, T, certo? Essa descrição dessa partícula aqui, ó, a partícula está descrevendo uma trajetória circular. E nesse caso, a velocidade dela, tanto a linear como a angular, são constantes, né? Não esqueça disso. São constantes. Então, essa minha velocidade aqui, ó, ômega, ela é constante. Tranquilo? E aí, o que é que eu vou fazer agora? Depois desse desenho aí, misericórdia, né? Aí vem a facilidade. A facilidade é essa daqui. Gente, vê só. A função horária do movimento circular uniforme, você pode descrever analisando a questão da função horária do movimento uniforme. Olha, do movimento uniforme você lembra. S, ó, S igual a S0, né? Mais quem? V vezes T. Não é isso? Só que eu vou pegar toda essa equação aqui e vou transformá-la numa equação angular, numa função horária do movimento circular. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou dividir toda a minha equação por R. Aí aqui vai ficar S sobre R. Aqui vai ficar S0 sobre R. Aqui vai ficar V sobre R vezes o tempo. Pronto. E agora morreu, né? O que é φ, não é isso? Não é φ, só que é φ final. O que é S0 sobre R? É φ inicial. O que é V sobre R? É o ômega. Ó, aqui eu tenho, ó. Esse daqui é o φ final. Esse daqui é o φ inicial. E esse aqui é o ômega vezes o tempo. Acabou. Essa daqui é a minha função horária do movimento circular. Só isso. Não precisa fazer aquele desenho todo, não. Não, eu só fiz aquele desenho para você entender, né? O que é que estava ocorrendo aqui, quem era a minha posição. Quando eu, por exemplo, quando eu precisar do φ0, o ângulo descrito por ele é o inicial. O φ final é o ângulo descrito por ele, é o final, né? Só isso. Entendeu? Super tranquilo. Ok? Aí daí a gente vai ter agora ainda tem mais assunto, tem mais assunto. Daí a gente vai ver o seguinte, as velocidades, uma relação entre velocidade, ó, que é importante isso aqui para vocês, ó. Velocidade linear e angular
em função do período e da frequência. Certo, amiguinho? Respira fundo, relaxa, sem estresse, que tu estás entendendo, né? Porque é muito denso esse assunto. Então, vamos lá. Ó, relação entre velocidade linear e angular em função de quem? Do período e da frequência. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Veja, tu sabe que velocidade é ΔS, velocidade linear, ΔS sobre ΔT. Não é isso? O ΔS, quando ele faz uma trajetória circular, o ΔS, nesse caso, o comprimento da circunferência é quanto? 2πr. Então, é o que eu vou colocar aqui, ó, no lugar de ΔS, eu vou colocar aqui, ó, 2πr. E o tempo que ele dá uma volta completa é chamado de período, né? Aquele tesão, né? Olha que lapão aqui, ó. Tesão. Entendeu? Então, já encontrei, ó, facilmente aqui, ó, a minha velocidade linear em função de quem? Em função do período. Velocidade linear em função do período. Tranquilo? E em função da frequência, veja, o período na inversa da frequência, eu vou colocar aqui, ó, no lugar do T, 1 sobre F. Aí vai ficar, ó, V é igual a 2πr sobre o período. Só que o período aqui é 1 sobre F. E aí, divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, né? Então, nesse caso, vai ficar assim, ó, V é igual a 2πr vezes quem? Vezes F. Então, essa expressão aqui é a minha velocidade linear em função de quem? Em função da frequência, né? Em função da frequência. Tranquilo? Veja que é super fácil, não tem estresse não. E aí a gente, ó, eu já fiz a linear, eu vou fazer agora a angular, né? A angular. Vamos lá. Veja que é fácil. Dividir aqui. Vamos lá, vamos ver a angular agora. Vamos lá. Angular, ômega, sabe que é delta φ sobre delta t. A gente viu isso, né? Só que o delta φ, quando uma partícula dá uma volta completa, esse ângulo aqui é 360 graus. Colocando isso em radiano, 360 graus, veja, se π radianos é igual a 180, 360 graus só pode ser 2π, né? Então, aqui, ó, no lugar de delta φ, eu vou colocar quem? 2π. E ΔT, o intervalo de tempo, quando ele dá uma volta, esse intervalo de tempo é chamado de quem? Período, né? É o tesão, né, pessoal? O tesão. Então, tá aqui, viu? Para vocês, amiguinho, a formulazinha da minha velocidade angular em função de quem? Em função do período. Ok? E a outra? Agora, a velocidade angular em função da frequência, né? Veja, T não é igual a 1 sobre F, então vou substituir aqui, ó. Então, ômega, agora vai ser quem? Vai ser 2π sobre o período. Só que o período é 1 sobre F. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, então ômega, nesse caso aqui, ó, vai ser igual a quanto? A 2πf. Ok? Tranquilo? Então, já determinei aqui, ó, a minha velocidade angular
Em função de quem? Em função da frequência. Estão percebendo alguma coisa? Tô, professor, que eu tô ferrado, que é muita fórmula e vai ser pipoca. Não, não é isso não. Tenha calma. Veja. Quando a velocidade linear, veja se não aparece o raio. Veja, função do período, o raio. Função da frequência, o raio. Veja a velocidade angular, a mesma expressão, só que só está faltando quem aqui? O raio. Quando você tira o raio, velocidade angular. Quando você bota o raio, velocidade linear. Velocidade linear tem raio. Velocidade angular não tem raio. Isso é uma maneira de você decorar, né? De você memorizar facilmente. Tranquilo, gente? Terminou, professor? Agora terminou, não é possível. Não, ainda tem uma parte aí, que é a final, né? Então, ó, copia, tira a foto, dá um print aí, né? Tranquilo? Pra gente seguir, né? Seguir rumo à vitória, né, amiguinho? É, professor. Então, vamos lá, ó. A última parte que a gente vai ver agora é de acoplamento de polias. Esse é o bicho, viu? Cai, cai. Oxi. E como cai? Vamos ver aí. Vou ajeitar aqui. Vamos ver acoplamento de polias. Ó. Acoplamento de polias. Pronto. Vamos lá. Acoplamento de polias, amiguinho. Essa é a parte final que falta, viu, gente? Agora não tem mais. Zero estresse. Vamos lá. Acoplamento de polias. Veja, a gente vai ver acoplamento por correia. Essa aqui é importantíssima. Fazer um desenhozinho aqui. Ó. Vamos lá, amiguinho, né? Uma vitória, né? Uma vitória. Deixa eu ajeitar aqui. É círculos até 1 hora, né? Isso no quadro eu faço no instante, gente. Aqui eu estou escrevendo todo torto por conta da câmera. Essa câmera às vezes me dá uma raiva. Vocês nem imaginam. Mas vamos seguindo firme e forte, né? Então, deixa eu só ajeitar aqui. Pronto. Eu tenho duas polias, certo? Duas polias. E aí eu vou acoplar sobre elas, eu vou acoplar uma cinta, uma correia dentada, tá entendendo? Que transmita movimento. Que transmita movimento. E aí, amiguinho, quando ela transmite esse movimento aqui, uma dessas polias que é acionada vai movimentar a outra. Vai movimentar a outra, né? Certo? Estou colocando aqui destacado para você ver que isso aqui é uma correia, né? Dentada ou uma cinta, né? É feita aquela catraca de uma bicicleta, né? Que começa a se movimentar, beleza? Então, amiguinho, vê só. Vamos ver por correia. Eu tenho o seguinte aqui, ó. Eu tenho inicialmente aqui, ó, essa polia, eu vou chamar de A, o raio dela é RA. A outra polia é o raio BRB. Tranquilo? Veja, se eu pegar um ponto dessa cinta aqui, dessa correia, você vai perceber que quando uma é acionada, esse movimento desse ponto aqui, ele é constante. Isso quer dizer o quê? Que a velocidade dele não muda. A velocidade dele vai ser sempre constante. Se a velocidade é constante, a velocidade nessa polia aqui, ó, vamos chamar aqui de VB, né? E essa outra polia aqui, vamos chamar de VA, né? São iguais, né? São iguais. Então, se são iguais, a velocidade de A
é igual à velocidade de B, certo? E nesse caso aí, ó, a velocidade de A é igual à velocidade de B, vamos relacionar com a questão da frequência. Quem é a velocidade angular, a velocidade linear em função da frequência? 2π, né? O raio dela, que é R de A, vezes a frequência de A. E a velocidade de B? 2π R de B vezes a frequência de B. Certo? E aí eu posso cortar, ó. 2π com 2π. Morreu, morreu. E aí eu vou ter essa relação, ó. O raio de uma vezes a frequência dela é o raio da outra, né? Que é R de B, vezes a frequência da outra, ó. Entendeu? O mais importante não é só você decorar essa expressão aqui, não. É você entendê-la, né? É você analisar o que é que está ocorrendo aqui. Quando eu estou multiplicando o raio pela frequência, eu estou dizendo que essas duas grandezas aqui, né? Elas são inversamente proporcional. Como assim, professor? Fácil. Essa roda aqui tem um raio pequeno. Se o raio é pequeno, a frequência é maior. Ela vai dar muitos giros, né? Em um intervalo de tempo. Essa outra aqui tem um raio maior. Se eu tenho um raio grande, eu tenho uma frequência pequena. Então, ela vai demorar, né, para dar voltas aqui. Então, veja que raio e frequência são inversamente proporcionais. Tranquilo? Então, por Correia é isso aí, né? Raio, frequência, essa relação. E o outro que a gente vai ver, ó, é por contato, que é a mesma coisa disso aqui, só vai mudar o sentido de movimento de uma e de outra. Contato. Ó, por contato. Ó, por contato, gente, é o seguinte, ó. Vamos supor que eu tenho duas bolinhas aqui, no caso, essas duas polias, né? Ó. Muita calma nessa hora, né? Vamos lá. Eita, que bichona grande. Mas dá para entender, né? Ficou enorme, mas tudo bem. Ó, nesse caso aqui, ó, a gente tem aqui, ó, o raio de A e agora o raio de B, né? É a mesma coisa da de cima, só o que vai mudar é o sentido de rotação. Por exemplo, se A rotacionar no sentido horário, olha ela aqui, ó, no sentido horário, por exemplo, VA, B vai girar no sentido que anti-horário, porque uma vai acionar a outra. Ó, uma aqui, ó, quando tocar aqui, a outra vai para lá, tá vendo? Então uma vai acionar a outra. Então nesse caso aqui, amiguinho, a gente tem o quê? É a mesma expressão, só que o sentido é contrário. É a mesma forma, é a mesma forma. Então, ó, o R de A vezes a frequência de A é igual ao R de B vezes a frequência de B. Ok? Só isso. E agora tem a última, que é a por um mesmo eixo, né? Então, copia isso aí, gente, ó. Copia isso aí pra gente ver a última, né? Caramba, quase uma hora. E agora a gente vai ver a letra C, né? Por um mesmo eixo, ó. Pra gente finalizar, certo? Por um mesmo eixo. Então, vamos lá. Ó, tentar fazer esse desenho aqui. Todo troncho eu tô aqui, mas vamos lá.
Então, aqui agora a gente tem, ó, duas polias sobre um mesmo eixo, certo? Sobre um mesmo eixo, ó. Então, aqui é o seguinte, ó. Muita calma nessa hora, né? Para fazer o desenho certinho aqui, ó. Pronto. Dá para entender, né? Então, aqui eu tenho, ó, duas polias, certo? Sobre um mesmo eixo, né? Sobre um mesmo eixo. O que é que vai acontecer aqui? Ó, quando essa polia aqui, essa polia A e essa polia B, aqui você sabe que é o raio de A, né? E aqui você sabe que é o raio de B. Aqui, por exemplo, ômega A, ômega B, certo? Frequência de A, né? Frequência de B. Então, perceba. Primeira frequência, ó. Como isso aqui está fixo, quando isso aqui der uma volta, a outra vai dar uma volta também. Então, números de voltas iguais significa que a frequência são o quê? Iguais. Então, a frequência de A, nesse caso aqui, ó, ele é igual à frequência de B. Certo? Então, aqui, ó, isso aqui é importante. Outro destaque que a gente pode ver disso aqui. A velocidade angular é a mesma, porque a velocidade angular é 2πf, né? 2π é uma constante. F é igual também. Se F é igual, a velocidade angular também vai ser igual, né? Então, ômega A é igual a ômega B. Ok? E por fim, né? Por fim, a gente tem o quê? A gente tem o período. Quando essa roda der uma volta, por exemplo, vai gastar 10 segundos em uma volta, a outra também vai gastar 10 segundos, né? Que o período vai ser o mesmo também. Então, o período de A vai ser igual ao período de B. Ok? Então, com isso aqui, amigo, a gente finaliza, né, a teoria. Virgem Maria, é assim mesmo. E aí a gente vai fazer, no próximo vídeo, a gente vai fazer as questões, ok? Daqui a pouco estou voltando para a gente meter bronca nos exercícios, certo, gente? Daqui a pouco eu faço. Copia aí, relaxa um pouquinho que a gente vai fazer agora exercícios.